Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Por que a escolha de J.D. Vance para vice de Trump preocupa a Ucrânia? It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. A incógnita durava há meses, mas foi finalmente desfeita na convenção republicana desta semana. J.D. Vance é o candidato escolhido por Trump para o lugar de vice-presidente dos Estados Unidos. Desde cedo que a nomeação para o cargo foi motivo de especulação. É que a escolha mais óbvia, o anterior vice de Trump, Mike Pence, estava automaticamente excluída depois de os dois se terem desentendido sobre a validação dos resultados eleitorais de 2020. O agora número 2 de Donald Trump tem 39 anos, é senador desde 2022, chegou a criticar fortemente Trump. I'm a never Trump guy. I never liked him. Mas foi-se aproximando do candidato e partilha agora a liderança da campanha republicana. I was wrong about Donald Trump. I didn't think he was going to be a good president, Brett. He was a great president. James David Vance é também um defensor feroz do America First, ou América Primeiro, um dos grandes motos de Trump no último mandato. E já assumiu numa entrevista que o que acontece à Ucrânia não lhe interessa. I got to be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. Se uma possível reeleição de Trump já preocupava a União Europeia, a escolha de J.D. Vance vem agravar ainda mais essas preocupações. Zelensky diz que trabalhará em conjunto com Donald Trump se ele for eleito, mas em Kiev vários oficiais próximos do presidente já expressaram preocupação com a escolha de Vance. Qual poderá então ser o impacto de uma vitória do Partido Republicano na guerra da Ucrânia? Neste P24 ouvimos João Ruela Ribeiro, jornalista da secção internacional do Público. Bem-vindos ao P24 do dia 18 de julho de 2024. João, Donald Trump já escolheu o seu número 2 e escolheu alguém que há uns anos era um dos seus grandes críticos. Entretanto, mudou de ideias ao ponto de agora assumir este cargo de liderança ao lado de Trump. Quem é J.D. Vance e como é que foi este percurso até aqui? O J.D. Vance é um senador do Partido Republicano pelo estado do Ohio, um estado importante, pode ser importante nas eleições, é um swing state e, portanto, também essa escolha é estratégica nesse sentido. E, como tu disseste, ele começou por ser um crítico feroz de Trump, apesar de ser republicano, chegou a compará-lo a Hitler. Mas essa opinião sobre Trump, de facto, mudou bastante. Ele, de um crítico, em poucos anos, passou a ser um dos republicanos mais próximos e um defensor de primeira linha do Trump. E sobretudo, essa mudança, essa metamorfose do Vance de um crítico para um fiel de Trump foi um bocado aquilo que lhe permitiu ser eleito, não é, para o Senado dos Estados Unidos. Ele tornou-se bastante conhecido com o livro de memórias que publicou, Hillbilly Elegy, que é uma espécie de relato ficcionado, mas baseado também na sua própria história, da sua família, que se tornou uma espécie de hino às condições de vida e a todos os problemas causados pela globalização, pela desindustrialização do Rust Belt americano, um sítio que até durante décadas se inclinava para os democratas, era um sítio de operários, de trabalhadores industriais, mas que com a globalização e a deslocalização de fábricas tornou um sinónimo de pobreza, inúmeros problemas sociais. Enfim, era um livro que retratava muitas das coisas e muito do apelo que o Trump conseguiu nas eleições de 2016, junto desse eleitorado que tradicionalmente era democrata, mas que perante todas essas alterações nas suas condições de vida, encontrou em Trump alguém que falava para si, falava para os seus anseios e sobretudo para os seus ressentimentos. E é aí mais ou menos que eles se encontram, não é? Trump e Vance. E houve de facto essa metamorfose e hoje ele é um dos maiores defensores do Trump, na verdade. Ele aparece, por exemplo, muitas vezes a alinhar no discurso da perseguição de Trump pelo sistema judicial, não é?
mesmo quando cada vez menos, mas alguns republicanos se queriam afastar de Trump, sobretudo no início da corrida às primárias, ele, desde o início que esteve ao lado de Trump, e, portanto, isto enfim, não diria que é uma surpresa total a escolha, mas para Trump permeia duas coisas. Permeia essa proximidade, não é, que o Vance tem com ele, ou seja, de ser alguém que está com ele desde o início das primárias, pelo menos, e por outras razões, por ser jovem, não é? Tem 39 anos, ou seja, e numa campanha em que a idade parece ser uma discussão tão importante, não é? Ele traz um vice-presidente que aponta um bocado para o futuro, e é essa a esperança dele também, usar esse trunfo nos próximos meses. Certo. Se a perspectiva de Trump ser eleito já é um motivo de preocupação para líderes europeus e para os ucranianos em particular, o que é que esta escolha de Vance pode significar para a Ucrânia? O Vance, em termos de política externa, tem uma visão, poderíamos classificar como isolacionista, ou seja, defende uma intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internacionais muito limitada. E isso passa por retirar os Estados Unidos de várias arenas a nível internacional que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, têm feito parte, não é, daquilo que é a postura norte-americana no estrangeiro. Uma desses recuos defendidos por Vance é a Europa. E, nesse sentido, Vance é um crítico muito, muito feroz e combativo do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Como senador foi uma peça importante, por exemplo, no bloqueio à ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia, e por causa disso, durante 6 meses esteve bloqueado um pacote de 60 mil milhões de dólares no Congresso, e que, segundo o governo ucraniano, esse atraso teve impacto direto no campo de batalha, ou seja, foi tempo perdido, digamos, para as forças ucranianas. Terá custado vidas, terá custado território, mas mais do que tudo são mesmo as intervenções públicas de Vance. Vance muitas vezes diz que não se pode passar um cheque em branco à Ucrânia, ou seja, ele encara o apoio que os Estados Unidos, que são um dos maiores aliados da Ucrânia na guerra contra a Rússia, encara como uma aposta perdida, digamos, ou como algo que não devia ser prioritário para a política externa dos Estados Unidos. E de facto, podendo ver o Vance como um camaleão, uma espécie de camaleão que vai adotando o discurso que for mais conveniente a cada momento, uma coisa que tem sido estável é, de facto, essa posição em relação à Ucrânia. Desde ainda antes da invasão russa, ele já dizia que essa não devia ser uma prioridade dos Estados Unidos, e que a Rússia não devia ser uma preocupação dos Estados Unidos, quando, por exemplo, comparado com a China. Essa sim, a China sim segundo o Vance e segundo uma parte considerável do Partido Republicano, é na China que devia estar a prioridade dos Estados Unidos. E por isso ele defende, em relação à Ucrânia, defende mesmo o fim da assistência, pelo menos nos moldes em que esta tem sido feita, e defende a entrada imediata em negociações. Neste momento, isso significa, pelo menos, um reconhecimento tácito de que as regiões ocupadas pela Rússia permaneceriam assim, não é? Ou seja, seria mais um daqueles conflitos congelados em que a ocupação, apesar de internacionalmente se reconhecer a soberania ucraniana sobre aqueles territórios, na verdade eles são ocupados e geridos pela Rússia. Acontece como aconteceu nos últimos 10 anos na Crimeia, como acontece na Geórgia, por exemplo, na Moldova. São tudo países que têm ocupações de território pela Rússia. Portanto, a vontade de Trump e de Vance, no fundo, é congelar um bocadinho este conflito da Ucrânia e olhar para outras partes do mundo, ou até mesmo para dentro
da América. Sim, para dentro também. Também é um discurso comum. Embora eu aqui fizesse o Trump partilha de algumas coisas, de alguns pontos desta política, mas o Trump não é talvez não seja tão radical, pelo menos não se sabe bem. Ele diz que tem um plano para acabar com a guerra e claro que também também é crítico da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, mas pelo menos pô-los os dois no mesmo nível, ou seja, de oposição ao apoio à Ucrânia, talvez seja prematuro. E essa é outra questão, que é, de facto, a escolha de Vance como candidato a vice é preocupante, não é? Não só para a Ucrânia, mas para a própria NATO, não é? Porque, ao mesmo tempo, o Vance também é muito crítico do que ele diz que há um desequilíbrio nas contribuições para a NATO e quer obrigar os restantes países europeus a contribuírem mais e com isso pôr em causa também até a própria segurança coletiva, não é? Mas, apesar de ser da nomeação apontar nessa direção, depois é preciso ver o que é que acontece caso Trump seja eleito, ou seja, não é garantido que o vice-presidente tenha uma influência assim tão grande, sobretudo com alguém como Trump, não é? Basta lembrar que Trump se desentendeu com Pence, não é? No final do mandato, não é? Ou seja, não é um facto assegurado que Trump venha a alinhar automaticamente em tudo aquilo que Vance decida, sobretudo em termos de política externa. Portanto, é preciso ver, é preciso dar uma cautela nessa análise, ou seja, apesar de apontar nessa direção, e já falando num período pós-eleitoral e num cenário em que Trump seja reeleito, as coisas podem mudar, ou seja, não quer dizer que automaticamente os Estados Unidos deixem de apoiar a Ucrânia ou façam aquilo que a Rússia quer em termos de negociações de paz. Ou seja, não significa que necessariamente as ideias de Vance se traduzam diretamente em opções políticas dessa futura administração. Certo. João, muito obrigada. Inês, obrigado eu. E esta quinta-feira à tarde pode ouvir o último episódio da temporada do podcast Poder Público, que entra de férias a partir da próxima semana. Pode ouvir a análise ao debate do Estado da Nação pela equipa de política do Público. O P24 volta amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.